só, fazendo uma reflexão aí, chegar ao absurdo da interpretação desses caras, né? E o sujeito dizendo assim, não, porque você tem que eventualmente valorizar aquilo que você tem. Não é exatamente um pacote, você recebe um pacote de ideias, um pacote de ideias, como se eventualmente isso viesse de uma maneira por reencarnação, alguma coisa. Não, esse aqui vai obedecer 10 mandamentos e esse aqui não vai, né? Salomão diz que na verdade é dever de todo homem, ou seja, qualquer pessoa que receba qualquer pacote vai ter que obedecer os outros dois que então ela não consegue obedecer ainda, né? Porque ela não recebeu o pacote de 10, né? Ou seja, como se fosse um negócio tipo espírita, né, de certa forma. Há possibilidades que uma parte pequena dessa questão espírita tenha alguma validade. Eu não concordo no sentido de karma, né, ou mesmo no sentido de reencarnação, mas há outras vicissitudes aí que possam ser pensadas. De qualquer forma, não é esse o tema. Tem um pouco a ver com o que eu vou falar, mas não é esse o tema que eu vou falar no vídeo. Olha o absurdo que esses caras dizem. E daí no mesmo dia, que complementa aquele vídeo que eu falei do Bulletproof Monk, o cara diz assim, não, porque nós temos que eventualmente é uma coisa que eu escuto por aí de vez em quando, não, você não valorizou aquilo que você tem, você tem que valorizar aquilo que você tem, seja falando para mim ou no caso ali, de uma maneira genérica em relação a falas, seja na mídia, na sociedade e tal. Em família eu escuto essas coisas. E assim, com algum respeito a essa ideia, não muito respeito a essa ideia, na verdade, mas com algum respeito, um pequeno respeito a essa ideia, está errado, né? Está errado, porque o que acontece? Eles dizem não, porque você tem que valorizar, ele na própria cena do Bulletproof Man fala, não, valoriza o que você tem e tal. Não, só que não faz sentido, porque veja, vamos que realmente se eu não valorizo aquilo que eu tenho, isso pode ser eventualmente demonstrado em todos os tipos de pecado. Então pode ser, eu tenho lá uma vida razoavelmente boa no sentido de propriedade, tendo mais ou menos do que eu tenho, do que o Alex tem, mas independente. Um caso hipotético. Sou uma pessoa que sou razoavelmente bem de vida e não precisei trabalhar muito para conquistar essas coisas. Eu digo trabalhar no secular para ganhar dinheiro e tal, ou para ter dinheiro, que seja qualquer expressão que você queira em relação a dinheiro, né? Ganhar, ter, obter, fazer, independente. Ok, você vai lá e você tem algumas coisas e você tem que valorizar aquilo que você tem, aquilo que você ganhou dos pais e tudo mais. Mas aí você vai lá e você comete qualquer pecado, que seja furto, homicídio, o que for. Claro, nesses pecados você tem que de alguma forma ter alguma preocupação com os outros, né? Não é só com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Justamente para você não furtar, não matar, mesmo de alguma preocupação, mesmo que Deus não se sinta mal exatamente, mas mesmo com Deus, a gente tem que ter uma certa vigilância mesmo com o que nós entendemos ser Deus, né? Mesmo que ele não se ofenda. Mas eu não vou aprofundar isso. Se ofendendo ou não, o fato é que qualquer pecado que você cometa, então a princípio você não estaria valorizando aquilo que você tem. Mas então, peraí. Então se eu cometo um homicídio, cometo um furto, a pessoa, ok, ela vai ter alguns membros argumentativos justamente de repente a pessoa receber, não, pô, você não valorizou aquilo que você tem, você cometeu ali algum pecado, um homicídio, um furto, o que for. E a pessoa tem medo de que falem isso para ela, né? Ou mesmo que ela desonrou pai e mãe porque não valorizou aquilo que tem, né? E acabou cometendo ali um furto, homicídio, o que for. Só que veja só, o medo da pessoa é só esse, porque se for assim, o meu medo eventualmente de cometer furto e homicídio é o medo, ou melhor dizendo, o medo que me impede de cometer furto, homicídio ou outros pecados, seria apenas que eu fosse repreendido por não ter valorizado aquilo que eu tenho. Porque no final o homicídio também seria de alguma forma uma desonra pai e mãe, então peraí, eu não valorizo aquilo que eu tenho. E daí, pelo menos em um momento específico, de repente até aquele momento eu valorizei o que eu tinha, mas em um momento lá tive uma tentação, desvalorizei aquilo que eu tinha e acabei furtando alguma coisa, peraí. Ou cometeu um homicídio, o que for. Então peraí. Porque a pessoa desvalorizou aquilo que ela tem. Mas então, eventualmente, ela teve uma tentação de cometer furto e não cometeu. Puxa, não vou cometer esse furto, porque senão vão dizer que eu não valorizo aquilo que eu tenho. Não vou matar essa pessoa, porque senão vão dizer que eu não valorizo aquilo que eu tenho. É uma das humilhações que a pessoa poderia sofrer, uma das repreensões que ela poderia sofrer. Mas espera aí. Será que isso é moralmente justo?
isso é moralmente correto, porque esse seria o único, ou seria um dos poucos, talvez não necessariamente um dos poucos, mas seria um item que você poderia pensar dentro de um grupo de tipos de medo que a pessoa tem, ou de medos específicos que a pessoa tenha. E um dos medos que ela tem, eventualmente, é de que ela seja repreendida por não valorizar o que tem. Ok, mas ela também não deve ter medo de ser repreendida por, poxa, você não teve consideração por aquela pessoa. Então, quando a pessoa fala isso, eles estão isolando a questão argumentativa como se eu não devesse ter outra sentimentalidade. Como se eu não devesse ter outros sentimentos. Então, se eu for repreendido por homicídio ou furto, não só, poxa, você não valorizou o que você tem, você desonrou pai e mãe. Não, mas essa não pode ser a única repreensão que eu sofro. Não faz sentido. Ou talvez ela nem precise ser feita, porque na verdade a repreensão mais importante é, poxa, você não teve consideração com a pessoa que você matou, ou com a pessoa que você furtou. Mas então, peraí, é só em relação a pai e mãe? Não, em relação a esses mandamentos específicos, eu tenho que preocupar com o sentimento do outro. Não é só desvalorizar o que você tem, mas como assim? Se eu deixar de cometer alguns desses pecados, que eu citei, talvez até entre outros, eu tenho que ter também outro tipo de medo, e aliás, eu tenho que ter mais medo desse tipo de repreensão. Poxa, você não pensou na pessoa que foi furtada, na pessoa que foi roubada, você não pensou na pessoa que foi assassinada, você não pensou neles. Essa é a repreensão que a pessoa tem que ter medo, na verdade. Então, não é a pensar, nossa, você tem bastante coisa e matou uma pessoa e você não valoriza aquilo que você tem. Essa na verdade, é uma repreensão secundária, ela nem se refere diretamente ao pecado. Ela se refere, não é ao homicídio, ao fato de, pelo homicídio, você demonstrar que não valoriza aquilo que você tem. Ou seja, tornar a interpretação espiritual em algo proprietário. Tem outras repreensões disso, eu não vou falar nesse vídeo, mas você tornar isso em algo proprietário. Então isso é uma loucura o que esses caras fazem. Então fica esse complemento e valeu.